Olá, mulheres de fé. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui passando porque eu quero trazer uma palavra que eu acordei de madrugada e eu fiquei pensando nisso. Semana passada eu tive uma lesão quando eu estava na academia. O músculo das minhas costas, ele sofreu uma lesão. Eu não sei dizer bem o nome, mas é isso. E o mais interessante é que conforme passava o tempo, mais essa lesão doía, mais ficava dolorido. Estava difícil até de respirar. Então, no dia seguinte, eu comecei a tomar remédio e no dia seguinte, o fisioterapeuta veio e ele começou a fazer massagem onde estava lesionado. E essa massagem que ele fazia era uma massagem forte. Tinha que ser com muita força. Quase que eu não aguentava de dor. E era exatamente onde estava doendo, bem lesionado, que ele fazia muita massa. E aí, eu fiquei pensando quando eu saí da academia, poxa, quer dizer que quando eu vou fazer algo que é bom para o meu corpo, que vai trazer saúde para o meu corpo, eu posso me machucar? Sim, você pode. E aí eu fiquei me lembrando dos esportistas. Os esportistas, eles fazem os esportes deles, mas com certeza eles se lesionam também. Então eles precisam passar por todo esse processo de muita dor para que eles possam curar a lesão e aí sim eles voltarem, né, a fazer o esporte que eles praticam. E sabe, uma coisa que eu me lembrei, que na vida a gente faz a mesma coisa. Muitas vezes a gente está passando por muitas coisas, a gente é chamado para algo e a gente faz aquilo e o que acontece? A gente se machuca. Então, a nossa vida espiritual, ela não é muito diferente disso. Ela é uma vida em que a gente vai seguindo com o Senhor, mas toda, todas as vezes em que a gente é machucado por algo, por uma circunstância, por alguém, o Senhor vem e ele vai tratar e ele vai curar. Porque é necessário que seja assim. E é muito interessante como o que mais me chamou a atenção é que no caso da fisioterapia, aonde está machucado precisa ser mais movimentado, precisa ser mais tocado. Então, trazendo para o lado espiritual, aonde nós estamos mais machucados, nós precisamos permitir que o Senhor venha e nos toque. Pode doer um pouquinho, pode trazer à memória coisas ruins, coisas difíceis, mas é necessário para que a cura aconteça. A cura, para que ela aconteça nas nossas vidas, às vezes ela vem nesse contexto de um pouco mais de dor. Eu me lembro que eu estava lendo um livro da Lisa Bevere e ela diz assim, que quando ela aceitou Jesus, ela já casou, e ela não era cristã antes, mas o marido dela já era líder de jovens na igreja. Então, ela era muito destratada ali naquele lugar em que ela estava, porque ninguém acreditava que ele ia casar com uma mulher que não fosse daquele contexto que ele estava vivendo. Mas o Senhor tinha um propósito para a vida dela, junto com ele. Então, ela disse que teve um momento que ela estava com tanta dor, ela estava sofrendo tanto, que ela disse para o Senhor assim: Senhor, eu sinto como se minhas emoções, meus sentimentos estivessem sendo remexidos como numa terra. E olha que incrível. Quando a gente começa a estudar sobre plantio, plantação, sobre terra, o que que acontece? Muitas vezes, algo que é plantado em uma terra, por exemplo, o trigo. O trigo ele é plantado em uma terra e aí quando é depois ele é colhido e aquela terra ela é remexida novamente para que possa ser plantado mais trigo. Só que existem outras coisas que podem ser plantadas naquele lugar ali, junto com o trigo, como a cevada, como a aveia. E o mais interessante é que aquela terra que foi plantada o trigo, ela começa a absorver nutrientes. Então, ela começa a conter o glúten. Veja bem, a aveia, na sua naturalidade, ela não tem glúten. Mas se ela for plantada numa terra em que antes era trigo, ela vai ter glúten também.
Então, assim como nas minhas costas precisou ser mexida a lesão, precisou receber massagens com uma pressão bem forte que dói, assim é a terra. E a terra, ela precisa, entre uma plantação e outra, de um tempo para que ela possa respirar e de um tempo para que ela possa ser tratada, para que ela venha receber uma nova semente. E é interessante como nas nossas vidas é do mesmo jeito. Já parou para pensar? Muitas vezes a gente sai de uma situação, entra noutra situação e às vezes não deu nem tempo da gente parar para pensar, para avaliar. Mas, mesmo assim, ainda assim, é necessário que nós possamos olhar para dentro de nós, que nós possamos parar, reavaliar, observar e permitir que o Senhor nos cure. E outra coisa, não é porque machucou, não é porque é difícil que a gente precisa parar. Não, pelo contrário, precisamos avançar, seguir adiante, porque o Senhor ele é aquele que restaura todas as coisas. E aí muitas vezes, daqui a pouco você vai dizer quem diria que o Senhor faria isso comigo? Quem diria que o Senhor fosse mudar a minha vida? Quem diria que tudo isso fosse acontecer? E você vai estar, como o Salmo 126, se regozijando, se alegrando no Senhor, porque o Senhor é bom. Mesmo diante de qualquer dificuldade, mesmo diante de qualquer circunstância, Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ainda que seja com uma lesão, ainda que você esteja sentindo que as suas emoções, a terra que está dentro de você está sendo remexida e que está doendo, ainda assim. E outra coisa, não é porque machucou, não é porque é difícil que a gente precisa parar. Não, pelo contrário, precisamos avançar, seguir adiante, porque o Senhor ele é aquele que restaura todas as coisas. E aí muitas vezes, daqui a pouco você vai dizer quem diria que o Senhor faria isso comigo? Quem diria que o Senhor fosse mudar a minha vida? Quem diria que tudo isso fosse acontecer? E você vai estar, como o Salmo 126, se regozijando, se alegrando no Senhor, porque o Senhor é bom. Mesmo diante de qualquer dificuldade, mesmo diante de qualquer circunstância, Ele é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Ainda que seja com uma lesão, ainda que você esteja sentindo que suas emoções, a terra que está dentro de você está sendo remexida e que está doendo, ainda assim, acredite, creia, porque Ele é aquele que faz todas as coisas acontecerem. Ele é aquele que muda tempos e estações. Ele é aquele que sabe recuperar uma dor, um ferimento. Ele é aquele que sabe recuperar quem está perdido. Ele é aquele que vem para curar, ainda que remexendo nossa terra, ainda que trazendo muita dor quando já está doendo, porque às vezes é assim que acontece mesmo. Então, que você possa acreditar, que você não desista de acreditar, porque Deus é Deus. E eu quero hoje abençoar a sua vida e dizer que Deus te abençoe, que você perceba o quanto que ele tem sido bom e que o seu coração seja grato a Deus por todas as coisas que têm acontecido com você ao longo de todo esse tempo. E não tenha dúvidas que ao longo de uma vida inteira que todas as coisas vão para o seu lugar. Um cheiro.